Bom dia, turma. Uma ótima segunda-feira para vocês. Hoje nós temos videoaula de matemática e eu trouxe a sequência do capítulo do círculo e circunferência. Na aula passada, nós vimos a diferença entre a circunferência e o círculo e depois um pouco sobre os seus elementos, né? Que são corda, diâmetro, raio, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Mas o que é isso? A posição relativa entre uma reta e uma circunferência trata-se dos pontos que elas compartilham entre si, dos pontos que elas têm em comum. Então, dependendo da quantidade de pontos que elas compartilham, nós damos nomes, né, a essa situação. Nós descobrimos a posição relativa entre a reta e a circunferência. Eu vou mostrar com exemplos, porque fica mais fácil de compreender o que eu falei agora. Olha só, nós temos aqui uma circunferência que compartilha, que divide apenas um ponto com uma reta. Quando isso acontece, quando elas têm somente um ponto em comum, nós dizemos que essa reta é tangente à circunferência. Então, sempre que tiver apenas um ponto em comum, a reta é tangente. Aqui nós temos outras coisas para a gente verificar, olha só. Esse ponto que elas dividem, esse ponto em comum, ele é chamado de ponto de tangência, tá? Vocês podem ver aqui, ó, eu trouxe o raio, né, que é um dos elementos que nós vimos na aula passada. Por que eu estou mostrando aqui o raio? Para que vocês percebam que quando a reta é tangente à circunferência, a distância do centro da circunferência até o ponto tem o mesmo tamanho do raio, certo? Geralmente, quando ela corta em um ponto só, ela passa aqui na borda da nossa circunferência. Então, a distância dela do centro da circunferência até esse ponto é do mesmo tamanho da medida do raio, tá? Então, o que eu falei para vocês foi o que eu escrevi aqui, olha só. A distância D entre o centro da circunferência O e a reta tangente, olha só, a distância D do centro até a reta tangente é igual à medida do raio, ou seja, eles têm mesmo tamanho, certo? Bom, então recapitulando rapidinho, um ponto é tangente à circunferência quando eles compartilham um ponto em comum. E a distância, nesse caso, onde a gente tem a reta tangente, a distância desse ponto ao centro da circunferência é do tamanho do raio. Assim ficou fácil de entender, né? Eu vou apagar esse exemplo e trazer uma outra posição relativa para vocês conhecerem, certo? Começamos pela reta tangente, vamos trazer agora outro tipo de reta. Só um instante. Bom, gente, eu já modifiquei aqui os exemplos e eu trouxe para vocês a reta secante à circunferência e a reta externa à circunferência. Agora há pouco eu falei que a reta tangente corta a circunferência, né? Passa por ela através de um ponto. Elas compartilham um ponto só. Em relação à reta secante, elas compartilham, como vocês podem ver, dois pontos da circunferência, tá? Então, para a reta ser secante à circunferência, elas precisam compartilhar dois pontos. Aqui tem algumas outras informações. Aqui está a distância do centro da circunferência até a reta secante. E aqui está a medida do raio, que como eu tinha explicado para vocês, né? A medida do raio vai do centro da circunferência até um ponto. O que acontece? Como vocês podem observar nesse caso, a distância do centro até a reta é menor do que o tamanho do raio, né? Porque para ser do mesmo tamanho, eu teria que encostar aqui a reta. Então, diferente da reta tangente, nesse caso, a distância do centro da circunferência até a reta é menor do que o raio. Para finalizar, eu tenho a reta que é externa à circunferência.
Nesse tipo de situação, nenhum ponto é compartilhado. A reta, ela não intersecta a circunferência, né? Ela não passa pela circunferência, ela passa por fora da circunferência. Então, como vocês podem ver, essa circunferência e essa reta não compartilham nenhum ponto. O que é que a gente pode observar em relação à distância do centro da circunferência até a reta? É uma distância maior, né? Olha só, o tamanho do raio é até aqui a borda da circunferência. Já como a reta está fora, está externa, a distância do centro da circunferência até a reta é maior do que o raio, né? Ela ultrapassa. Então, é o seguinte, quando a reta é tangente, compartilha apenas um ponto com a circunferência. Na reta secante, compartilhamos 2 pontos. Na reta externa, não compartilhamos nenhum ponto. Na reta tangente, a distância do centro até a reta tem o mesmo tamanho que o raio. Já na secante, a distância do centro da circunferência até a reta é menor do que o raio. Enquanto na externa, a distância do centro da circunferência até a reta é maior que o tamanho do raio. É simples, né? Espero que vocês tenham compreendido bem. Tem uma atividade aqui na descrição. Não deixem de fazer e enviar a foto para receber o visto virtual. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.